Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uns 5 minutos antes da audiência comigo, Rafael Salles. E a nossa dica de hoje é: não faça audiência focando na sentença. Não realize a audiência pensando no resultado da sentença. Esse é um erro que eu vejo muitos colegas advogados cometendo. Como assim, Rafael? Quer dizer que eu protocolo a petição inicial e eu não vou pensar na sentença? Eu protocolo a contestação e eu não vou pensar na sentença? É exatamente isso que eu estou dizendo. Não cometa esse erro de focar na sentença. Por quê? Porque o processo não acaba na sentença. E aí o que é que acontece? Durante a instrução processual, durante a realização da audiência, muitos colegas ficam preocupados em estar agradando o magistrado. Quando o magistrado indefere, por exemplo, uma pergunta, você acaba não registrando o seu protesto, que a gente falou no vídeo anterior, para que ele não fique ali indisposto com você, pensando no resultado da sentença. Mas se a prova for mal produzida, se a sua audiência de instrução não foi bem realizada, mesmo que você eventualmente agrade ao magistrado e a sentença seja favorável aos interesses do seu cliente, essa sentença será objeto de recurso, e em sendo objeto de recurso, eventualmente ela pode ser reformada. Então, muita atenção, muito cuidado. Vou trazer um exemplo prático. Determinada oportunidade, eu estava numa audiência e aí escutei uma primeira testemunha. Aí o magistrado perguntou: doutor, o senhor tem mais alguma testemunha? Eu, sim, excelência, tenho mais uma testemunha para ouvir. Doutor, o senhor vai querer ouvir ela mesmo? Aí eu, sim, excelência, eu vou querer ouvir, é importante para que fique uma prova mais robusta. Doutor, eu já firmei o meu convencimento aqui. Você tem certeza que vai querer escutar essa outra testemunha? Fica com você a decisão. E eu disse: sim, excelência, eu vou querer escutar. E naquela hora eu vi que ele ficou bem chateado, talvez pela pauta estar extensa, talvez por achar realmente na convicção dele de que o caso já estava apto para julgamento. Eu sei que, mesmo contrariado, eu produzi a minha prova. Mesmo que eventualmente o juiz fique chateado, você está produzindo a prova, porque a mentalidade que você tem que ter não é da sentença. Eu tenho elementos para recorrer. Se a sentença for desfavorável, eu consegui produzir provas suficientes para garantir que eu vou ter um recurso bem construído. Esse é o foco da minha audiência de instrução. Eu preciso ter a mentalidade de criar elementos para eu construir um excelente recurso ordinário e eventualmente conseguir reformar no tribunal. Voltando ao nosso caso prático, como esperado, o juiz que foi contrariado lá na oportunidade deu uma sentença improcedente. E era um caso que eu tinha ajuizado mais ou menos umas 10 ações com o mesmo objeto e foi a única sentença que foi improcedente. Mas não tem problema, ele deixou eu produzir a minha prova. Fizemos um recurso ordinário, fomos ao tribunal, fizemos sustentação oral. Foi uma das minhas primeiras sustentações orais, estou falando isso há bastante tempo já que ocorreu. E aí nós conseguimos ganhar no tribunal de 3-0, por 3 votos contra nenhum contra. A sentença foi reformada e aí o processo depois voltou para a primeira instância, já para a fase de execução. E foi um dos processos mais céleres, inclusive na época, porque o recurso foi muito bem construído em cima daqueles depoimentos que haviam sido montados. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações durante a audiência que podem causar algum desconforto, ou no advogado da outra parte, ou no magistrado, mas a gente tem que estar com foco, com a mentalidade na produção de provas, principalmente pensando na construção de um recurso. Então, toda audiência que eu vou realizar, o que eu mais foco é: se a sentença, por qualquer motivo, for improcedente, eu tenho elementos suficientes para recorrer, a minha prova está robusta, eu consegui demonstrar aquilo que o meu cliente, aquilo que atende aos interesses do meu cliente. Se sim, eu estou muito tranquilo com o resultado da sentença. Então, não fique pensando em agradar ciclano, fulano. Fique focado em produzir a prova que você necessita, se houver a necessidade futura de produzir um recurso ordinário, beleza? Essa era a nossa dica de hoje, espero que tenham gostado, comentem e compartilhem com seus amigos da Seara Trabalhista.